Deus deseja que o seu povo tenha fundamento. O cristão deve ter fundamento. O cristão deve ter fundamento, pois é nesta âncora que ele vai ter uma direção. E não será dirigido pelos ventos do mundo, pelo sopro das modas, mas saberá onde pisar, pois entenderá os sopros do Espírito Santo. E Jesus falou da rocha, aquele que fez sua casa sobre a rocha. Esse é o homem prudente. Mas temos que saber descobrir em nossa época onde está a rocha. Em cada época temos que descobrir onde está a rocha, pois a vida é dinâmica e os ventos sopram e tentam apagar os marcos verdadeiros da vida. Por isso que em todas as épocas Deus levanta homens para marcar o espaço da rocha, para que encontrem o povo de seus dias, o lugar de seu apoio, o lugar de seu descanso. E a nossa rocha, a pedra angular, as Escrituras dizem. As Escrituras dizem quem é a nossa rocha. As Escrituras dizem quem é a pedra angular. As Escrituras dizem quem é a rocha e quem é a pedra angular. É Jesus Cristo. E agora, quando você encontra esta rocha, você vai divisar logo de cara dois ângulos. Se você não divisar esses dois ângulos, você vai ficar perdido no campo do cristianismo. Você vai ter que divisar dois ângulos. O primeiro é descobrir a nova criatura. E a nova criatura vive onde? É outro ângulo que você terá que descobrir. O reino de Deus. Aí está duas plataformas que estão dentro das Escrituras Sagradas. A nova criatura e o reino de Deus. Se você se alicerçar neste tripé, você estará bem fundamentado no caminho cristão. Primeiro as Escrituras Sagradas. Depois, dentro da Escritura Sagrada, você vai descobrir a nova criatura. Pois Jesus Cristo disse a Nicodemos: se você não nascer de novo, Nicodemos, você não verá o reino de Deus. E que me valerá conhecer um cristianismo que não vai fazer eu ver o reino de Deus? Não me vale nada. E para eu ver o reino de Deus, eu tenho que me tornar, eu tenho que ver essa nova criatura. Tenho que ver essa nova criatura. E tenho que me tornar nela. Jesus Cristo falou isso, aquele visitante noturno. E era um homem muito instruído. Ele era um dos príncipes do seu povo. E um dos principais. Ele ocupava a camada da alta hierarquia do Estado judeu de sua época. Era homem de direção,
Mas este homem, que conhecia tanto da sua religião, que era o judaísmo, não conhecia o que era necessário para estar lá no reino de Deus. Jesus estava dizendo para este homem: você, Nicodemos, conhece tudo dos 10 mandamentos. Você conhece tudo da lei judaica. Mas, meu querido Nicodemos, embora você conhecendo tanto dessa lei de Deus, embora você conhecendo tanto da estrutura judaica, você não verá o reino de Deus. Pois, para você ver o reino de Deus, há uma condição: nascer de novo. Nicodemos ficou em papo de aranha. Ele não sabia o que fazer. Ele não estava entendendo essa mensagem. Dentro dos códigos judaicos não tinha essa mensagem. Isso era uma grande novidade. E apesar de ser um homem de idade e de conhecer tudo sobre o judaísmo, sobre os 10 mandamentos, essa mensagem da nova criatura era-lhe totalmente desconhecida. Isto é uma malposição. Conhece tudo sobre a religião, mas não conhece o fundamental: o ser nova criatura. Se você não for nova criatura, Nicodemos, você não verá o reino de Deus, embora você conheça a lei judaica, embora você conheça a lei de Moisés. Você não irá para o reino de Deus, Nicodemos. Então, estamos vendo aí uma fundamentação para ir ao reino de Deus. E a colocação: um homem tão poderoso, um homem tão bem colocado na hierarquia do seu povo, não conhecia esta condição para estar no reino de Deus. Era um homem que conhecia, sim, todo o sistema judaico estava na sua cabeça. Mas a chave para entrar no reino de Deus, ele desconhecia. Ele ficou com a perna no ar. Então ele passou para o lado físico. Como eu, sendo um velho, posso entrar na barriga da minha mãe? Isso prova que Nicodemos não entendeu nada da nova criatura. E hoje, em nossos dias, temos muito que também não entende nada da nova criatura. Estão presos por elos de religiões, estão presos por elos de doutrinas, de dogmas. Não aprenderam a ver a nova criatura. Temos que ver a nova criatura. Nós temos que andar sobre o fundamento das Escrituras Sagradas, pois somente quando examinamos as Escrituras Sagradas poderemos ajudar os nossos líderes, pois nós os vigiaremos. E eles não irão fazer de nós o que eles querem, levarem-nos aonde eles querem, porque nós estaremos atentos. E vamos dizer: pastor, sacerdote, a Bíblia diz que é assim, e ele vai ter que retomar a posição dele. E assim ele será salvo. Assim seremos fiscais de Deus aqui na terra. E certamente, se esse pastor for sincero, e sacerdote for sincero, vai agradecer a sua advertência. Pois nós devemos fiscalizar tudo pela credencial das Escrituras Sagradas. Tudo deve ser checado pelo que diz a palavra de Deus. Não devemos acreditar em ninguém.
somente depois de chequearmos pela Escritura Sagrada. Então, devemos ter fundamento. Primeiro, as Escrituras Sagradas. Depois, vamos ver dentro dela a nova criatura, pois é a condição para estarmos dentro do reino de Deus. É muito importante essa condição da nova criatura, para podermos estar dentro do reino de Deus. É muito importante. Depois, no segundo passo, nós temos que descobrir dentro da Escritura o reino de Deus. Pois é neste reino que nós vamos viver aqui na terra. Pois disse Jesus Cristo, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. E olha, já faz 2000 anos que Jesus disse que o reino de Deus é chegado. Então, vamos participar do reino de Deus. E o reino de Deus não é religião. Nós já vimos que religião é feito por homens. Toda religião tem o seu princípio. E ela é mantida pelos seus sistemas de doutrinas e dogmas. É obra de homens. Então, vamos descobrir o reino de Deus nas palavras de Jesus Cristo. Lá, nós vamos descobrir o reino de Deus. O território onde devemos viver aqui nesta vida. Por isso que Jesus Cristo deu-nos prioridades. Prioridades de vida. Poucos colocam como mandamento de Jesus Cristo, mas é um mandamento. É um mandamento. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo mais vai ser acrescentado. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É o mandamento. Este é o mandamento da nova aliança. O da antiga aliança já passou. Ela foi de Moisés até João Batista, são os 10 mandamentos. Mas agora temos que ouvir a Jesus Cristo. A esse ouvir. A quem devemos ouvir? A Jesus Cristo. Foi a voz do Pai que disse, a esse ouvir. A partir de agora você tem que ouvir a Jesus Cristo. Não mais a Moisés. Acabou Moisés. Agora estamos numa nova aliança, num novo concerto com Deus. E esse Jesus Cristo, a quem devemos ouvir, é o mandamento do Pai Eterno. Agora ele é o nosso caminho. Jesus é o nosso caminho. Não é mais o decálogo de Moisés. O caminho agora é Jesus Cristo. A esse ouvir é o mandamento de Deus. E esse Jesus Cristo deu-nos a prioridade. Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E tudo mais vai ser acrescentado. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. E nós vamos buscar o reino de Deus à medida que nós meditarmos, que nós estudarmos as Escrituras Sagradas. E isso vai ser benéfico para toda a comunidade da nossa época. Pois seremos fiscais, pois estaremos sabendo o que estamos falando, pois estaremos apoiados nas palavras de Jesus Cristo. Então, ninguém vai nos levar de um lugar para o outro, de uma direção para o outro, pois estaremos sobre a plataforma, estaremos sobre uma rocha, e essa rocha,
a nossa rocha, onde está fixados os nossos pés, chama-se Jesus Cristo. É uma boa nova, não é? Vamos pôr nossos pés sobre a rocha. E a rocha vai nos levar a ver claro as dimensões do nosso procedimento espiritual, para obtermos vitória aqui, na vida. Pois buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, e o resto lhe vai ser acrescentado. É uma garantia assinada pelo céu. Aquele a quem nós devemos ouvir, Jesus Cristo, e não mais a lei de Moisés, pois estamos na nova aliança. É uma boa nova, não é? Então, devemos estar fundamentados no quê? Nas Escrituras Sagradas. E lá vamos definir a nova criatura, pois é necessário sabermos quem é a nova criatura, pois elas verão o reino de Deus. Elas estarão no reino de Deus. E dentro da Escritura nós vamos ver e viver no reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo mais vai ser acrescentado.